tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Diário de Gotham. E eu vou falar hoje sobre mais 4 capítulos. No capítulo 20, Escarlate, a gente volta pra mais um flashback do Kaladin. Bem curtíssimo esse, assim, 1,5 página, se isso. É que ele tá tentando salvar uma menina, uma criança de uns 5, 6 anos, mais ou menos. E o pai dele não tá por perto, e aí ele tenta salvar essa menina, faz tudo o que pode, estanca experimento, cauteriza, só que ainda assim ela morre, não consegue fazer nada a respeito. E aí ele fala pro pai dele que ele não sabe se ele vai ser um bom cirurgião, se isso é pra ele, porque ele se sente muito mal quando a menina morre. E o pai dele fala, né, que isso é com o tempo. Com o tempo ele vai passar a se acostumar com o fato de que ele não vai conseguir salvar todo mundo. Isso não consola o Kaladin. O Cal, né, porque ele é pequenininho ainda. E aí a gente vai pro capítulo 21. Por que os homens mentem? O Kaladin levanta, sai do barracão e tá todo arrebentado, né, da corrida de pontes. Vai checar os homens que ele trouxe, né, da corrida de pontes, que sobreviveram. E aí ele vê como é que tá o estado deles. Depois disso, ele mesmo todo ferido vai, sai do calção e vai treinar, vai pegar tábua e vai treinar de novo, vai correr. Enquanto isso, todo mundo fica olhando pra ele como se ele fosse um alienígena. A Phil chega pra ele, conta, né, que todo mundo tá cochichando ali em volta sobre ele. Como não, né? Todo mundo ali arrasado e ele ainda encontra disposição pra fazer tudo aquilo. Então todo mundo fica impressionado com ele, ou acham que ele tá louco também, né? Alguns acham que ele tá louco. Nisso o Gas chega e chama ele, fala pra ele que os feridos não irão receber nem comida e nem pagamento enquanto eles não puderem correr nas corridas de ponte. E aí ele fala que o Lord Lamar, que é superior dele, foi falar com os Sadeias e falou pra pendurarem o Kaladin por ele ter trazido os feridos de volta pro acampamento. E o Sadeias fala que não devem matar o Kaladin de jeito nenhum. E o Kaladin ainda pensa, né, será que ele é uma pessoa honrada, por isso que impediu que eu fosse amarrado pro lado de fora do acampamento, numa grande tormenta? Não foi nada disso. Na verdade, ele quis dar um exemplo. Ele fala pro Lamariel que os feridos que o Kaladin trouxer não receberão pagamento porque ele não vai alimentar quem não está correndo. Não vai ter um desperdício de alimentos para as pessoas. Isso se torna um exemplo, porque aí os outros carregadores não vão querer ser salvos, porque vão minguar de fome até morrer se forem trazidos para o acampamento, enquanto se eles ficassem lá, eles seriam mortos rapidamente e acabou. E o Kaladin fica bem de raiva com isso e resolve dar um jeito, né? Ele vai até os carregadores, explica a situação e pega a ajuda deles. Seja com comidas para eles dividirem, né, entre eles, com os doentes, seja com as esferas, né, deles, que eles ganharem. O Moash, aquele cretino, um dos carregadores, começa a rir e fala que teria sido muito mais digno se ele tivesse largado os carregadores lá pra morrerem à míngua no meio das planícies quebradas, em vez de trazer eles pra cá e morrerem aos poucos. Aqui a gente vê serem mencionados alguns outros carregadores, um tal de Peach e um tal de Kulf, não sei se é assim que pronuncia, e eu não sei que papel que eles vão desempenhar mais pra frente, mas alguns são bem recorrentes, então de qualquer forma eu vou comentando os nomes deles aqui. Nisso, depois que todo mundo dispersa e ri da cara do Kaladin, o Rocha chega no Kaladin e fala: eu não tenho esfera nenhuma, mas eu posso ajudar dividindo a minha comida, mas eu só vou dividir com o carinha lá que leva uma flechada na perna, se eu não me engano é o Robert. E aí o Kaladin fala, mas por quê? Aí o Rocha fala que porque ele é o que tem mais chance de sobreviver. Os outros pode ser que nem sobrevivam. Então ele não vai dividir a comida dele se não tiver uma certeza ali de que a pessoa vai ficar bem.
E o Kaladin fica feliz com isso, né? Nisso ele descobre que o Rocha consegue ver a Sil, que é uma surpresa até pra Sil, que a hora que ela vê que o Rocha consegue enxergar ela fica surpresa, assim, o Kaladin também. Só que ele chama a Sil de Mafalik, não sei se assim se pronuncia. E aí ele fala que ele consegue ver ela porque ele é um Alaiku. Não sei se assim se pronuncia também, achei estranho, mas eu vou colocar aqui na edição como é que se escreve. E ele fala também pro Kaladin que ele é uma pessoa diferenciada, muito diferente dos outros carregadores de pontes que estão ali, porque além de ele ter esse espelho em volta dele, nas corridas de pontes as flechas não acertam ele. E o Kaladin diz, não, foi sorte, né, não foi nada demais que ele tenha feito. E o Rocha refuta, né, não, mas desde essa última corrida, a ponte 4 foi a que menos perdeu gente. E geralmente a ponte 4 é o poço, assim, o fundo da ladeira. E dessa vez não foi assim, eles foram o que mais gente voltou, e viva, inteira. Então o Kaladin não fala mais nada, e deixa ele pensar o que quiser, né? E até porque ele aceitou dividir a comida dele, né? Nem que fosse pelo fato de que foi graças ao Kaladin que ele não ficou lá na frente, né? Que eles tinham trocado de última hora lá, lembra? Que o Rocha foi pra trás e o Kaladin foi na frente. E aí o Kaladin fala que vai precisar da ajuda dele pra mais uma coisa. Eles vão até o Gar. O Gar não tá feliz, nem os outros chefes de pontes encarregados, né? Porque a ponte 4 foi a que menos gente perdeu. E eles não gostam disso. Porque isso inverte as coisas, então a hierarquia ali. E aí o Kaladin, pra tentar acalmar ali o Gaz, e também porque ele tem um plano em mente, resolve pedir pra eles que os carregadores deles teriam uma manhã de folga. Só que ao invés de ter a manhã de folga, eles iriam carregar pedras. As pedras lá nas planícies servem para transmutação. Então eles iriam até lá, recolheriam essas pedras ao invés de ficarem descansando, enquanto os outros carregadores de outras pontes ficariam de boa, já que eles não precisariam ir. Essa é a ideia do Kaladin. E o Rocha fala pra ele, ninguém vai gostar dessa ideia, porque a gente tá de folga. E do nada você quer colocar a gente pra trabalhar? E o Kaladin fala que ele tem um plano. Que eles precisam colher algumas plantas. Só que eles precisam de ajuda. E eles vão até o Teft. O Teft resolve ajudar eles. Ele não quer ajudar com esferas nem com comida, mas ele vai ajudar eles nessa empreitada aí de colher as plantas. Agora a gente iria para a parte do Dalinar, no capítulo 22. Mas a gente vai pro capítulo 23, porque para continuar nessa linha do tempo aqui do Kaladin, né? Seria o capítulo 23, muitos usos. O Kaladin, o Teft e o Rocha já estão lá nas planícies quebradas, recolhendo as pedras. O Teft e o Rocha procuram, enquanto o Kaladin coleta as rochas que as pessoas trazem e coloca no carroção. Enquanto eles estão ali fingindo que estão pegando pedras, eles estão também pegando as ervas e o Kaladin está amarrando elas embaixo do carroção. Os outros carregadores não gostam nada. A gente conhece mais alguns outros. O Scar, Jack Sem Orelha e Nathan. Nenhum deles ficam felizes com isso. E demonstram com ações que não gostam de estarem fazendo aquele trabalho enquanto poderiam estar de boas. E aí depois que eles terminam de coletar essas ervas, chega a noite. A lua Nomon está iluminando o céu. E aí eles saem do acampamento e vão até onde ficam os chules estacionados. E aí eles pegam as ervas que estavam amarradas embaixo dos chules. E a Sil também ajuda eles a achar algumas garrafas, né, para eles usarem. Pegam essas garrafas e vão até o Abismo de Honra. Lá eles começam a extrair a seiva da planta e colocar nas garrafas. E eles começam a conversar, que é uma parte muito legal. Eu gostei bastante dessa partezinha, da interação entre eles. Essa parte, essas partes são as que eu mais gosto do livro. Assim, do Kaladin com os outros carregadores, dessa interação entre eles.
dessa amizade se formando aos pouquinhos. O Kaladin pergunta como é que eles vieram parar lá, primeiro pro Rocha, né? E aí o Rocha fala, né, que na terra dele é bem diferente. Na terra dele, ele servia a um parente dele, uma espécie de primo. Só que lá, no pico dos Papaguampas, eles não têm espadas fractais. Não tem fractais nenhum, né? Nem armadura, nem espada. E aí a gente descobre também que alguns reinos têm algumas espadas. Os principais é a Letkar e a Keved, que são os que mais têm espadas. E a gente sabe que Tailená tem 5 espadas e 3 armaduras. Os Selaianos também tem algumas, mas não é especificado quantas. E Erdais tem uma espada e uma armadura. E aí o Rocha fala que eles pretendiam conquistar uma espada fractal aqui em Aletka. Porque tem essa coisa de que se você matar um fractário, você se transforma em olhos claros e pode pegar a espada fractal ou a armadura fractal e fica pra você. Assim eles levariam esses fractais lá pra terra deles, pro pico dos Papaguampas. Não foi o Rocha quem lutou. Foi esse primo dele, que é tipo um superior dele, assim. E aí, só que ele perdeu esse duelo. E aí, ele foi morto, né? E aí, quem passou a servir o Sadeas, que foi essa pessoa que eles tentaram, com quem eles duelaram e perderam. Eles imaginaram que por o Sadeas só ter a armadura, não ter a espada, seria mais fácil lutar contra ele. Só que não foi. E aí o Rocha passou a ser cozinheiro do Sadeas. E fez uma pequena travessura. Colocou cocô de chule na comida do cara. E aí ele descobriu e levou ele pra ser carregador de pontes. O que eu achei magnífico. Ri horrores nessa parte. Inclusive não só eu, mas Kaladin e Teft também. E aí eles estão todos lá descontraídos. E aí o Kaladin pergunta pro Teft como é que foi que ele chegou lá. O Teft não fala nada. E ele pergunta pro Kaladin como foi que ele parou lá. E aí, com o Nishim surgindo, ele diz que ele matou um homem. E foi por isso que ele foi para lá. Mas ele não dá grandes detalhes. Já no capítulo 22, Olhos, Mãos ou Esferas, a gente começa com Dalinar ali num banquete do rei. Aqui a gente tem algumas introduções a alguns aspectos da cultura deles que eu acho bem legais. Essa parte eu acho uma das mais interessantes. Além do progresso dos protagonistas e tudo mais, da narrativa deles, eu gosto muito dessa parte de, por exemplo, a ecologia de Roshar, as diversas culturas que tem nesse mundo, principalmente porque é um mundo inventado. Então eu fico pensando, de onde que surgiu essas ideias, sabe? Por exemplo, aqui a gente tem o Dalinar falando que as comidas deles, que são transmutadas, elas são insípidas, não tem gosto assim. Mas como eles estão ali no banquete do rei, eles podem comer comidas de diversos outros lugares, inclusive de Shinovar, que aí são bem diferentes do que eles estão acostumados ali nas planícies quebradas. E ele fala também do vinho, que tem cores diferentes e as cores interferem na potência desse vinho, no quanto ele vai te tornar mais embriagado. Eles, por exemplo, só podem tomar vinho laranja porque ele é mais brando e eles seguem os códigos e tudo mais, então o violeta é o mais forte e tem o azul também. O Dalinar começa a pensar, né, que ele tá lá vendo o Elhokar junto com Sadeas e com o Luminobre Roion, e é esse Luminobre Roion com quem o Dalinar pretende se unir, né? Pra ver se o Elhokar ajuda ele a se tornar o grão-príncipe da guerra. Nisso chega o riso do rei, insultando todo mundo, à torta e à direita, e vem conversar com o Dalinar falando que as pessoas, se é verdade os rumores que estão rolando por aí, de que ele pretende deixar o pacto de vingança pra lá. O Dalinar não entende como é que isso foi parar na boca do povo, como é que o riso sabe disso. E nisso a Navani chega. Navani é mãe do Elhokar, mãe do rei. E
ela se casou com o rei Gavilar, irmão do Dalinar, só que, aparentemente, pelo que nos é falado aqui, o Dalinar tem um crushzinho nela. Só que na cabeça dele ele não pode ficar com ela porque ela era, né, esposa do Gavilar, irmão dele. Então ficaria um clima estranho ali. Mas a gente percebe que a hora que ela chega, uns olharezinhos assim entre os dois, e o Dalinar tenta se segurar ali. Inclusive ele tenta fugir comendo, porque segundo a etiqueta, a mulher não pode chegar, né, nele enquanto ele estiver comendo. Então ele pega a primeira coisa que ele vê ali e começa a comer pra tentar afugentar a Navani. E nisso chega o filho dele, Adolin, e começa a falar pro pai dele que ele tava duelando ali, tentando defender a honra da família, porque o pessoal tava falando que ele era um covarde, porque ele tava querendo deixar o pacto de vingança pra trás, não tava querendo lutar mais contra os Parshingianos. E o Dalinar não diz que é mentira, porque não é mentira, né? E o Adolin fica assim, sem entender nada, como assim? Por que você falou isso pro rei? E o rei acabou espalhando por aí, né, uma coisa que era pra ter ficado ali no sigilo, porque agora todo mundo já falavam dele, agora vão falar ainda mais. Inclusive tem uma menção do Dalinar falando que ele já foi até Lago Puro, que ele inclusive acha semelhante a decoração ali com as coisas que ele já viu lá no Lago Puro. E não sei se isso vai ser relevante mais pra frente, mas como estava em negrito não, em itálico, então achei relevante aqui trazer no vídeo. Depois que o Dalinar termina de conversar ali com o Adolin, a Navani se aproxima e o Dalinar percebe que ele já terminou de comer. Ele nem percebeu e ela chegou perto, né? Ela chega ali e o Dalinar fala que ela é uma arte fabriana muito talentosa, ela cria fabriais. E aí ele pergunta por que ela voltou, né? Por que ela voltou para as planícies quebradas, sendo que ela estava em Alética lá, ajudando a rainha a manter a ordem. E aí ela fala que tem 3 motivos. Para avisar que os Vedenos conseguiram criar semifractais, que são uns escudos que conseguem se proteger de espadas fractais. Eles não têm todo o paranauê de uma espada fractal, de uma armadura fractal, mas eles são capazes de deter uma. Então já é alguma coisa. Ela fala que também veio pra proteger o filho dela, porque o filho dela é meio desligado, meio sem noção, assim, que ele não é um bom líder, assim, né? Então ela tá lá pra ajudar ele. E também porque ela quer falar com o Dalinar em particular. Nisso, daí deu umas coisinhas aí. Nisso, o Alucard se levanta pra anunciar algo aos Grão-Príncipes e Luminobres e Luminosas do banquete. Ele fala que está tornando o Luminobre Thor Sadeas Grão-Príncipe da Informação e que ele estará responsável em investigar a suposta tentativa de assassinato dele lá na Cia do Cavalo lá. E aí o Dalinar não consegue crer. Como que uma pessoa pode ser tão idiota? Ele não fala isso, mas a Navani, a mãe dele, fala, né? Quão incompetente ele é. E o Dalinar, ela ainda assim não desconfia do Sadeas. Mas o Dalinar fala que não é por desconfiar do Sadeas, até porque a visão disse que ele podia confiar nele. É mais a impressão que isso causa nas pessoas. Por quê? Era o Dalinar que estava responsável por essa investigação. Durante a caçada, eram os soldados deles que estavam ali protegendo o rei. E de repente, ele coloca outra pessoa para investigar. Dá-se a entender que ele não confia no Dalinar. Enfraquece a já tão enfraquecida imagem desse homem, que só tá tentando ajudar, que só tá tentando proteger o sobrinho. Ai, o menino é tão idiota. E ele é tão... ele não tem noção do que ele faz. O Dalinar vai até ele e pergunta por que ele fez isso, se ele tinha se oferecido pra ser Grão-Príncipe da Guerra primeiro, né?
E aí ele fala que não, que conversou com o Sadeia sobre isso, e o Sadeia falou que podia ser, que não daria pra impor algo assim, que os Grão-Príncipes não iam aceitar serem mandados por outro Grão-Príncipe, mas que poderia se começar com uma coisa mais branda, como um Grão-Príncipe da informação, e que ele queria se dispor a ajudar a descobrir quem foi que tentaram assassinar ele. E aí a gente percebe que o Dalinar foi enganado, o rei foi enganado, foram trapaceados ali, deram uma rasteira neles. E aí a gente acaba o capítulo 22 assim. Ai gente, o que dizer desses capítulos? Dizer que eu passei muita raiva com o Elhokar, com o Gaz, com o Ash. A gente passou muita raiva com eles, mas também tive momentos bem legais, bem divertidos com alguns personagens. Com riso, porque a gente sempre racha o bico com ele, né? Porque ele tira sarro de todo mundo, alguns bem merecidos. Também com o Rocha ali, o Teft, o Kaladin, esse triozinho que tá se formando ali de amizades, que é bem bacana de ver, gente. Como eu disse, essa parte de cultural do mundo, eu acho muito bacana mesmo. Principalmente quando eu vou tentando ligar onde que acontece tal coisa, onde acontece outra, esses personagens estão interagindo, a que distância que eles estão uns dos outros. Eu gosto dessa parte. Além da parte, como eu posso dizer, cultural no sentido religioso, o que um acredita, o que outro acredita, como funciona ali a cultura de um, a cultura de outro. Igual, por exemplo, no do Rocha, na Terra do Rocha, no Pico dos Papaguampas. É legal ver o que eles acham do povo de Alética e o que o povo de Alética acha deles, como é a construção da hierarquia desses povos. Igual em Alética, olhos claros, olhos escuros. Já na Terra do Rocha já não é assim. Então assim, é um negócio muito doido e muito rico mesmo, eu acho muito bacana. Além do sistema monetário, a parte do ecossistema também do planeta, como é que funciona. Pro lado leste, pro lado ali das Planícies Quebradas é de um jeito, mas pro lado de Shinovar é completamente outro. Isso também é muito interessante de você ver. Então essa parte eu gosto bastante. Na verdade, todo esse universo é bem bacana. E o desenrolar das histórias também mesmo quando a gente vai pro flashback, você fica preso, você quer saber o que acontece. A única coisa que eu não gosto, duas na verdade. A primeira é esse corta-corta. Que tipo assim, você tá numa parte ali com o Kaladin, você gosta muito do Kaladin, você quer estar ali com o Kaladin. Aí de repente corta Dalinar. Aí quando você já tá ali no ritmo do Dalinar, corta, volta pro Kaladin. E quando tava na Shallan ainda pior. Que eu acho que as da Shallan são as mais lentinhas. E isso meio corta o clima ali. O segundo são algumas traduções e erros de digitação. Vale lembrar que a minha edição do Caminho dos Seis em português foi a primeira. Eu não sei como é que tá agora, se eles corrigiram nas reimpressões, não sei. Mas a minha edição tem alguns errinhos assim que me irritam um pouquinho. A gente vai tentando seguir assim, apesar do estresse, mas tem uns errinhos ali que me deixam um pouquinho irritada. Mas no geral, pensando na história e no que o Brandon traz pra gente, eu gosto muito, 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 muito. E ainda fico tentando ver se eu acho algum personagem, sei lá, de Warbreak, ou se eu acho algum de Mistborn, ou se eu acho algum de Elantris. Por enquanto, no segundo livro, Palavras de Radiância, eu achei um personagem de Warbreaker. 2, na verdade. Dois. Mas nesse até agora eu não achei. Acho que não. Pelo menos. Tenho suposições. Mas eu não vou falar aqui porque pode ser spoiler. Na verdade eu não sei nem se eu tô certa, né? Mas suposições. Essa parte que eu acho mais legal. De você encontrar personagens ali que você pode ter visto em outros livros. Que eu acho Então é isso, pessoal. Eu tô finalizando por aqui. A gente se vê na próxima. A próxima provavelmente vão ter 5 capítulos. E depois o interlúdio. Tá bom?
Então, eu peço por favor que vocês se inscrevam, deem like, por favorzinho, e te vejo na próxima. Então, você tá conosco? Perguntou Rocha agachando-se. Conosco? Pensou Kaladin, com um leve sorriso. Teft olhou de um lado para o outro. Posso ficar com a minha comida? Pode, disse Kaladin. Teft deu de ombros. Está bem então, eu acho. Nada pode ser pior do que ficar sentada aqui só esperando a morte. Kaladin estendeu a mão. Teft hesitou, depois apertou. Rocha também estendeu a mão. Rocha. Teft terminou de apertar a mão de Kaladin, depois apertou a dele. Meu nome é Teft. Pais das tempestades, pensou Kaladin. Esqueci que a maioria deles não se dá o trabalho de perguntar os nomes dos outros. Rocha, que nome é esse? Perguntou Teft. É um nome idiota, disse Rocha com o rosto impassível. Mas pelo menos tem significado. Seu nome significa alguma coisa? Acho que não, disse Teft, coçando a barba rala. Rocha não é meu verdadeiro nome, mas é o que os terrabaixistas conseguem pronunciar. Qual é o seu verdadeiro nome, então? Você não vai conseguir falar. Teft ergueu uma sobrancelha. Ok, então. Numuhukumaki aqui alayunamur. Bem, acho que nesse caso Rocha tá ótimo.